Oi, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Hoje a gente vai ter aula mais focada em exercícios de geometria plana e geometria analítica, tudo bem? Então a gente vai pegar o Enem dos últimos 2 anos, a gente vai pegar umas 11, 12 questões para resolver, certo? E eu quero ir conversando com vocês, tipo, passo a passo, para ver como vocês fariam, o que vocês pensariam, de o que vocês acham que é importante dentro da questão e por que isso. Porque eu acho que vocês analisando, vendo o que vocês pensariam e citando certo, legal, vocês acertariam, mas citando errado, por que tá errado? Eu acho que esse é o mais importante. Então, tipo, eu gostaria bastante, hoje, mais do que ontem, que vocês falassem, que vocês tirassem dúvidas, que vocês realmente fossem comentando comigo, certo? Vamos combinar assim? Então, a gente vai começar hoje com a prova de 2018. Eita. Só lembrando que, tipo, eu vou mandar todos os slides que nem ontem no grupo, tudo bem? A gente vai começar com a questão... Vamos colocar essa daqui. Com essa questão aqui, a 151, certo? Que fala assim, olha. As artes marciais mistas, da tradução do inglês MMA, são realizadas num octógono regular, de acordo com a figura abaixo. Em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. E o juiz está na posição I. Aqui, olha. O triângulo IGH é equilátero. E G e F é o ângulo formado pelas semi-retas com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos lutadores. Qual a medida desse ângulo aqui, G e F? O que vocês pensariam? O que vocês entenderam disso, da questão? E como vocês começariam a fazer ela? Que parte é importante dela? Quero ouvir vocês. Primeiro, vocês entenderam a questão? Entenderam o que está pedindo nela? Então, tá. Nessa questão, ele está falando assim, olha, a gente tem um ringue de MMA, que é um octógono regular, ou seja, todos os lados são iguais, certo? Então, lado ED é igual ao lado DC, CB, todos esses 8 lados são idênticos, certo? Isso é muito importante da gente já ter em mente. Os lados são todos iguais, regulares, certo? Qual que é a segunda informação importante disso? Da questão. Ele fala que o triângulo IGH é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Vocês se lembram? Vocês se lembram do que é um triângulo equilátero, um triângulo isósceles? Não, então tá. Sim, não. Uma respostinha só, pessoal? Sim. Então, não. Então, um triângulo equilátero, Maria Fernanda, é o quê? Os 3 lados são iguais, tá? Os 3 lados que formam ele. O que isso vai dizer pra gente? Se os 3 lados são iguais, a gente pode afirmar com toda certeza que os 3 ângulos serão iguais. Isso no equilátero. No triângulo isósceles, o que acontece? 2 lados somente são iguais. Então, o que a gente pode afirmar disso? Que 2 dos ângulos serão idênticos. Tudo bem? Serão iguais no triângulo isósceles. Essa é a diferença de um triângulo equilátero e um triângulo isósceles. E por que isso é importante para a gente? Por quê? Olha aqui na questão. Ele fala que esse triângulozinho aqui, olha, G e H é um triângulo equilátero. Então, a gente pode afirmar com todas as nossas forças que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tudo bem? Então, esse ângulo é igual a esse e igual a esse. Se a gente tem um triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que ser quanto? 180 graus, não é? Então, o que está acontecendo? Cada ângulo, cada ladinho aqui, ó, esse ângulozinho, esse e esse, vão ter o mesmo valor de 60 graus, certo? Mas ele não quer saber isso, ele quer saber desse triângulo aqui, olha, G e F. Daí agora eu vou passar para a resolução. Mas ficou claro, Maria Fernanda, qual a diferença de um triângulo isósceles para um equilátero? Isso daí resolve a questão. Que bom. Agora eu vou passar para a resolução. Mas vocês conseguiram pegar até agora esses pontos importantes, principalmente?
triângulo equilátero, triângulo isósceles. O triângulo GIH é um triângulo equilátero. Tudo bem? Gravem isso. Então aqui é um triângulo não muito um octógono não muito bonitinho que eu desenhei, mas dá para gasto. E aqui está exatamente o que eu falei para vocês, ó. O triângulo GIH é um triângulo equilátero, então os ângulos internos deles vai ser quanto? 60 graus cada um. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber o valor do triângulo G, do ângulo, na verdade, G e F. Ou seja, formado por esses três lados, não é? Então ele quer saber essa angulação aqui. E não tem muita coisa que a gente pode fazer em relação a isso. Tipo, a gente sabe que é um triângulo isósceles, que é um triângulo equilátero, G e H. Só que o que a gente pode pensar disso? Se é um triângulo equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, não é? Então, se esse lado aqui tem o mesmo valor desse, quer dizer que é igual a uma dos lados do octógono, não é? E FG não é um dos lados também? Se esse, por exemplo, se esse lado aqui vale L e esse lado aqui vale L, consequentemente, esse lado aqui vale L também, consequentemente, esse lado aqui vai valer quanto? L também. Tá tudo certo? Tá. Então, isso daqui vira o quê? Um triângulo isósceles. Tudo bem? Então, a gente sabe que tem dois lados iguais. Que é esse lado FG e o lado GI. Tudo bem? Então, esse ângulo vai ser exatamente igual a esse. Tudo bem? Aqui eu chamei de θ, que é essa letrinha grega aqui. Mas você pode chamar de A, de B. Aqui eu prefiro chamar por θ mesmo. E aqui a gente tem esse ângulo alfa. Então fica muito mais fácil para a gente agora descobrir como achar θ. Por quê? Se a gente achar alfa, consequentemente a gente vai acabar achando θ. Mas como a gente acha ele? Vocês têm alguma ideia do que fazer agora? Alguém tem alguma ideia? Sim, não. Tá. Não tem. Vamos pensar assim, pessoal. É um octógono, é uma figura, uma figura bidimensional regular, não é? Beleza. Então, ó, se é regular, esse ângulo aqui, olha, esse ângulozinho aqui, olha, não vale a mesma coisa que esse? Que esse? Que esse? Que esse ângulo aqui? Ou seja, todos os ângulos dentro de uma figura regular, eles vão ser sempre iguais, tá? Tanto que o equilátero é uma figura regular, todos os lados são iguais, não é? Então, já que é um octógono regular, todos esses ângulos terão o mesmo valor. Ficou claro? E tem uma formulazinha para a gente achar a soma dos ângulos internos de uma figura qualquer. A gente só precisa saber o quê? Do número de lados dela. Tudo bem? Que é essa formulazinha aqui, olha. Então, desenho feinho. Que é essa daqui, olha. Soma dos ângulos é igual a n menos 2. O que é n? É o número de lados. Um octógono, 8 lados. Então, n igual a 8. Triângulo, número de lados, 3. Então, n igual a 3, tudo bem? Esse n é o número de lados da figura. Multiplicado por 180. Então, aqui a gente vem e acha que a soma dos ângulos internos de um octógono vale 1080 graus. E agora a gente já sabe, não é? O octógono não tem 8 lados, então não tem 8 ângulos diferentes. Se eles têm o mesmo valor, é só a gente vir aqui, olha, e dividir 1080 por 8. Que dá 135. E agora não fica muito mais fácil para a gente, por quê? A gente sabe, então, que G é um ângulo. Tem um valor do quê? De 135 graus. Ou seja, 60 mais alfa vai ter exatamente 135 graus. Então agora fica muito mais fácil para a gente descobrir. Por quê? Agora a gente consegue achar alfa. E é exatamente isso que a gente tem que fazer depois. Alfa mais 60 é igual a 135. E a gente acha o valor de alfa. E agora é o finalzinho só, que é o quê? Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A gente sabe que tem um alfa aqui, um θ aqui, um θ aqui, e o alfa, que a gente já encontrou o valor. Então, 2θ mais 75 é igual a 180.
2θ igual a 105, θ igual a 52,5. Essa é a resolução da questão. Vocês entenderam? Vocês conseguiram entender um pouquinho? Ah, que bom. É uma questãozinha complicada, meio complexa, só que vocês viram que passo a passo, viu, com as informações que ele deu lá, passo a passo, a gente botando elas sequencialmente assim, fica mais de boa, não fica? Então, você pode repetir só mais uma vez? Qual parte, Júlio, que você gostaria que repetisse? A fórmula dos ângulos internos, essa daqui, olha. Soma dos ângulos internos é o quê? É número dos lados menos 2 vezes 180. Para ficar mais fácil vocês guardarem ela, pessoal, é só vocês lembrarem assim, olha. O triângulo é a primeira figura totalmente, é a primeira figura que tem soma de ângulos internos, porque é a primeira figura, tecnicamente, que fecha. Porque pensa, um lado só não existe, dois lados também não, três, que é o triângulo. E quanto é que é a soma deles? É o quê? 180, não é? Então, só lembrar que começa com 3, tem 180, você vai sempre somando 180, tá? Então, caso vocês esqueçam da fórmula ou dê um branco assim na hora da prova, só se lembrar assim, nossa, triângulo tem 3 lados e tem 180 graus. Ah, um quadrado vai ter quanto? Vai ter 360. Então, você vai sempre somando, tá bom? Caso vocês esqueçam da fórmula. Ficou mais de boa? Mas é isso, pessoal. É uma questãozinha que parece ser muito complexa, parece ser muito difícil, mas passo a passo, com as informações que ele deu pra gente, a gente consegue resolver ela bem de boinha, tá? Se alguém não entendeu, só falar que eu volto. Tudo bem? Então tá, para agora a gente vai para 162. 162, qual que é daqui? Ah, essa. Ó. Ah, vocês não estão vendo, né? Eu esqueço sempre isso. Deixa eu ver. Aqui. Vocês estão vendo a questão agora? Tudo certo. Ó, a questão fala isso aqui, pessoal. O brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste em uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Tá? Se a área do círculo inscrito no hexágono é de 3 metros quadrados, quanto que é a área do hexágono em metro quadrado? Ei, o que vocês fariam? O que vocês pensariam? Para começar assim. Deixa eu ver. Descobrindo raio. Exatamente. Por que descobrir o raio? Porque se a gente pegar bem aqui a figura, pessoal, ó, essa figurinha aqui, olha, o raio vai ser também o que pra gente? Do nosso triângulo? Não vai ser nossa altura? E o hexágono é feito por, tecnicamente, 6 triângulos, não é? E qual que é a forma da área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é? A gente tem que encontrar essas duas coisinhas, principalmente a base, que é isso daqui, olha, e a altura, que é nosso raio. Então, exatamente, o primeiro passo é a gente encontrar o quê? O raio. Mas por que a gente vai encontrar o raio de primeiro? Porque a gente quer achar a área do triângulo. E a área do triângulo é o quê? Base vezes altura. Então, a gente tem que sempre pensar assim, olha, de primeira, assim, para resolver uma questão. O que a gente quer achar? Ah, eu quero achar a área do triângulo. Mas para achar a área do triângulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro achar a base ou o raio, ou a altura dela. Dá para achar a base agora? Ainda não. Mas o raio dá. Por quê? Porque a gente sabe a área do círculo e, consequentemente, a gente vai achar o raio dele. E agora a gente vai para a resolução.
Deixa eu ver como é isso aqui, olha. Então, ó, ele fala pra gente que a área do círculo é 3π. E o que é a área do círculo? É πr ao quadrado, não é? Então a gente vem aqui, iguala. A gente fala assim, se a área do círculo é πr ao quadrado, então 3π é igual ao quê? πr ao quadrado. Tem um valor de π aqui, um valor de π aqui. O que a gente faz? A gente vai cortar eles, tá? A gente pode cortar termos semelhantes assim, simplificar eles, certo? A gente vem aqui e tira a raiz. 3 não tem mais raiz exata. E foi o que eu comentei várias vezes nas aulas com vocês. Se não tem um valor dado no exercício para vocês, deixe em forma de raiz, tudo bem? Então, aqui a gente vai deixar na forma de raiz de 3, certo? Essa parte, conseguiram entender? De achar o raio, tudo certinho? Que feliz. Então, pessoal, o que vai acontecer agora? A gente vai ter aquele triângulo lá que a gente quer achar, não é? Que é assim, olha. Por que eu tô fazendo isso? Tem um desenho aqui. Que é exatamente assim, não é? Que é o quê? O R, que vai ser a nossa altura, não é? E a base. A base lá media L. Só que já que tá cortando um ponto médio, o que vai ter? L sobre 2. Tudo bem? Certo? E a gente tem o ângulo. Mas como que a gente acha o ângulo? Como vocês pensarem em achar esse ângulo aqui que eu achei? Porque ele é muito importante, porque ele vai fazer a gente resolver a questão. Como vocês pensarem para achar ele? Alguém tem alguma ideia? Sei lá, Alguém tem alguma ideia de como achar esse ângulo certinho? Do que fazer? Porque ele é muito importante pra gente. Sem ele, a gente não consegue resolver a questão. Então tá, olha. Vocês têm que pensar assim, olha. Agora. Beleza, a gente tem altura. Aí a gente só tem altura. Fica complicado achar, não fica? Porque, querendo ou não, ó... não tem desenho aqui. Mas... a hipotenusa do nosso triângulo não é o raio também. Por quê? Porque excede o círculo. Então, não é o raio. Então, beleza. A gente não tem o valor da hipotenusa nem da base. A gente sabe que é um triângulo retângulo. Então, como que a gente tem que achar? A gente tem que tentar achar alguns valores do ângulo, não é? Só que o que acontece nesse exercício? Ele falou o quê? É um triângulo hexágono, regular. Ou seja, a gente tem que fazer... Aqui eu não botei, mas a gente tem que fazer o quê? Fazer a mesma formulazinha, bonitinha lá. Tá bom? De S igual a N menos 2 vezes 180. Tudo bem? A gente acha o valor do triângulo da soma dos ângulos totais. E a gente vai dividir por 6, que vai dar quanto? 120. Tudo bem? A gente vem e fala, beleza, deu 120. Desculpa, pessoal. A gente já tem altura. Sabe que esse ângulo aqui como um todo vale 120, não sabe? Beleza. Esse ângulo aqui é o quê? É o cateto oposto ao ângulo, não é? Então, o que a gente pode supor? Beleza, o cateto oposto vale raiz de 3. Isso daí não parece uma coisa muito semelhante a gente quando a gente tem aqueles 3 ângulos principais, que é o quê? 30, 45, 60? Então, beleza. Eu supus, de primeira assim, que o quê? Que esse ângulo aqui vale 60. Ou eu poderia supor que valeria 30, tudo bem? Eles teriam essas duas possibilidades diferentes. Ou 30 ou 60 para supor, certo? Eu supus 60 e fiz as contas, tudo bem? E deu a conta válida, bateu as contas. Então, tipo, a suposição que eu fiz de 60 graus estaria certa, tudo bem? Então, eu chutei um valor, mas não foi eu chutar um valor, tipo, sei lá, 90, 180 graus. Não, eu chutei um valor condizente com o exercício, tudo bem? E é isso que vocês também poderiam fazer, certo? 30 ou 60. Daí teria 2 caminhos diferentes, só que o de 30 não ia bater, certo? Então, vem aqui, tangente 60 igual a raiz de 3 sobre L sobre 2, mas para não confundir, eu botei A. Então, a gente acha, na verdade, que o valor desse ladinho aqui vale 1. Mas, então, o hexágono é formado por 6 triângulos diferentes, não é? E o lado, essa base nossa, é 2 vezes esse A.
Então, vai ficar essa formulazinha aqui, olha. Base vezes altura dividido por 2. 2 vezes raiz de 3, que é a nossa altura. 2 de cima vai cortar com 2 de baixo. Então, vai ficar exatamente raiz de 3. Como são 6 triângulos que vão formar um hexágono, 6 triângulos idênticos, então é só a gente multiplicar a raiz de 3 por 6. Então, a resposta certa é 6 raiz de 3. Deu para entender, pessoal? Vocês conseguiram entender um pouco, entender a questão, entender o raciocínio e por que cada passo foi feito? O passo a passo dela, na verdade? Deixa eu ver. Então, pessoal, tipo, é difícil, tipo, parece, quando eu falo, tipo, parece que é muito simples, só que, tipo, o passo a passo, só que, por exemplo, você vê um triângulo equilátero, sempre um triângulo retângulo, ou seja, tem esse ângulozinho aqui de 90 graus, o que você tem que pensar? Tudo que eu posso, o que eu posso fazer, o que eu posso aplicar dentro do triângulo retângulo? Ah, eu posso usar tangente, cosseno, seno, cosseno. Ah, posso usar o teorema de Pitágoras. Posso? Não posso. E dentro do exercício, eu vou até mostrar para vocês agora. Eu buguei na parte anterior. Na parte do ângulo. Ó, pessoal, aqui é um triângulo retângulo, tem ângulo de 90 graus, então a gente sabe que a gente pode aplicar cosseno, seno, tangente, teorema de Pitágoras dentro dele. Não, teorema de Pitágoras. Só que, dependendo do ângulo que você pegasse aqui, olha, a gente acaba usando tangente do mesmo jeito. Por quê? O mais importante pra gente é a base aqui, olha. A base e a altura. E dos dois ângulos, ou a base é cateto oposto, ou vai ser o cateto adjacente a ele. Tudo bem? Ah, tá. A parte da tangente, então. De por que... a parte da tangente ou como achar o ângulo? Você ficou em dúvida, Beatriz? E André também. O que vocês ficaram mais em dúvida, assim? Dos dois. A parte da tangente a gente usa por quê? Que fica a raiz de 3 sobre A. O A foi essa partezinha aqui, olha. Que eu chamei. Desse ponto aqui, olha, a esse ponto. Eu chamei de A. Lá no exercício, lá na primeira figura, tá ele sobre 2. Só que para não confundir, assim, na hora que vocês pudessem estar vendo a resolução de ele achou essa parte, achou tudo. Eu acabei substituindo por A, esse nomezinho aqui, olha. Mas foi só, tipo, uma letra que eu dei o nome mesmo, tipo, eu poderia ter chamado de A, X. O importante é você saber o significado desse A, que é o quê? É a base dele. Tudo bem? Isso ficou claro? De por que ficar a raiz de 3 sobre A. E por que ficar 60? Vamos voltar aqui. Ó, é um hexágono, tudo bem? É um hexágono, a gente sabe, não muita coisa, mas a gente sabe bastante, até que um tantinho bom. Por quê? É um hexágono regular, a gente sabe a soma dos ângulos internos dele, a gente sabe quanto tem cada um desses ângulos, sabe? Beleza. Aqui, pessoal, R, mas também a gente sabe que vale quanto? Raiz de 3, certo? Aqui, você poderia pensar em encontrar tanto esse ângulo aqui quanto esse ângulo aqui, tá? Qualquer um dos dois. Só que quando você tem um triângulo retângulo assim, você encontra o cateto oposto, entre aspas, aqui, olha. Cateto oposto. Tá? Que é o quê? É raiz de 3. E você, pensando assim, olha, dentro dos ângulos notáveis que a gente conhece, os ângulos que a gente sabe quais são, a gente pode pensar o quê? Ó, tem 30, tem 45, tem 60. É um cateto oposto. Eu quero achar o quê? O cateto adjacente, não é? Beleza. Qual das fórmulas da tangente, por quê? Porque a gente vai ter que usar tangente. Porque hipotenusa pra gente aqui, olha, esse ladinho aqui, pra gente é muito indiferente. Tudo bem? Por quê? Achar ele ou não vai fazer tanta questão assim no nosso exercício. Certo? Então aqui, você poderia pegar tanto esse ângulo quanto esse ângulo, só que eu peguei esse. Então, ó, aqui a gente tem raiz de 3. Dentro dos ângulos notáveis que a gente conhece, quais deles tem raiz de 3 na tangente? Ou é 30 ou
60, não é? Tem esses dois só. Daí vocês poderiam supor, beleza, não sei, é a raiz de 3 sobre 3. Então, aqui vale 30. Beleza. Mas na hora que você for fazer as contas, não vai bater. Tudo bem? Daí você vai passar para 60. E quando você fizer a conta com 60 aqui, então você fazer tangente de 60 igual o quê? Igual a raiz de 3 sobre A. Você vai conseguir achar o valor certinho. Então você vai ter que supor esses dois ângulos. Por quê? Principalmente pelo exercício não dar muitos indícios assim de como a gente pode usar, do que tem, por exemplo, ele não dá valor da hipotenusa, ele não dá o valor, por exemplo, aqui seria esculacho também, né? Mas ele não dá nenhum valor de ângulo, não fala angulação direitinho, bonitinho pra gente. Então você pode supor esses dois ângulos diferentes, tudo bem? Daí você chegaria à conclusão que é o ângulo de 60, certo? Ficou um pouco mais claro ou ficou confuso, né, pessoal? De por que você supõe esses dois ângulos. Ficou claro? Que é importante. Fico feliz. Mais alguém? Alguma dúvida? Que esse exercício é difícil mesmo, é chatinho. Essa parte de círculo, assim, circunscrito em alguma figura. Mas se ficou claro, fico feliz. Então, a próxima é essa daqui, olha. Deixa eu ver se é essa daqui, olha. Ó, sobre o sistema cartesiano, considera-se. Vou aumentar aqui porque está muito pequenininho. Considera-se uma malha formada por semicircunferências, por circunferências de raio com medidas dadas por números naturais, e por 12 semirretas diferentes, com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6, conforme a figura. Então, ou seja, esse ângulo aqui, π sobre 6, esse ângulo aqui, π sobre 6, esse ângulo aqui, π sobre 6, esse ângulo aqui também, π sobre 6, tudo bem? Suponha que os objetos se desloquem apenas por semirretas e pela circunferência dessa malha e não podem passar pela origem do eixo X, pela origem dos eixos, ou seja, o ponto 0, 0. Tudo bem? Considere π como uma aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar tal percurso mais curto possível, ao longo da malha do ponto B até o ponto A, o objeto deve percorrer a distância igual a... Daí tem essas três opções diferentes. Desculpa. Eu vou voltar assim. Mas vocês conseguiram entender esse exercício? Pessoal, conseguiram? Vão pensando então como vocês fariam ele, tudo bem? Que eu vou querer pelo menos uma pessoa me falando como tentaria resolver ele, certo? O raio. Então, Beatriz, para achar o raio dele, o que a gente tem que usar? No exercício, ele fala pra gente exatamente isso daqui, olha. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π, ou seja, ele dá área pra gente, não é? E a gente sabe que a área de uma circunferência é o quê? É πr ao quadrado. Com isso, você consegue achar o R, tudo bem? É por causa disso daqui, dessa informação que ele dá pra gente, que a gente consegue achar o raio, tudo bem? Sem isso, a gente não conseguiria. Ficou claro? Tá. Então, pessoal, sobre essa questão de menor distância possível, quem pensou em algum jeitinho, alguma coisa para fazer sobre ele? Alguém pensou? Alguém pensou alguma coisa? Então, como vocês fariam? Pode mostrar no cenário de novo? Eu posso, claro. Tá bom? Fica bom assim ou fica muito pequeno para vocês? Não, dá pra dar zoom suave. Posso dar zoom então? Nessa parte aqui, né?
Então, pessoal, como vocês pensaram em fazer essa questão? Porque pede a menor distância para você chegar do ponto A ao ponto B, ou do ponto B ao ponto A. É indiferente, assim, o raciocínio que você tem que ter, certo? Então, como vocês pensaram em fazer isso? A menor distância possível entre esses dois pontos. Sendo que vocês só podem usar as setas ou a circunferência em si. Alguém quer falar alguma coisa? Dá pra ir pela circunferência de B e depois ir na reta até o A. A circunferência de B, você fala essa daqui, olha. Isso. Então tá. E por aqui, e pegar aqui, né? A retinha. É. Então, ó, pessoal, dá para você fazer isso. Dá para você, por exemplo, pegar daqui, olha, e vir para cá. São dois caminhos totalmente aceitáveis, tudo bem? Só que quando vocês forem fazer essa questão, você tem que pensar exatamente uma coisinha. Ele deu o que pra gente? Ele deu essa distância aqui entre dois pontos, entre essa angulação, não deu? Então, o que acontece quando ele dá essa angulação? A gente não consegue calcular o caminho percorrido, por exemplo, daqui para cá, na circunferência? Como que a gente faz isso? Vocês se lembram, mais ou menos? De como calcular um caminho percorrido pela circunferência? Que isso daqui mata o exercício, isso daqui é muito importante para vocês. Porque vocês vão ter que chegar no seu resultado numérico, mas como vocês chegam nele? Calcular a circunferência e depois dividir Calcular os a circunferência. espaçozinhos. Exatamente. O que vocês têm que fazer, pessoal, quando vocês têm esse tipo de exemplo? Ah, uma pessoa andou, sei lá, de uma circunferência de raio 1, ela andou π sobre 5. Fez uma angulação de π sobre 5. Vocês primeiro calculam quanto ela teria se ela tivesse andado, na verdade, por toda a circunferência, tudo bem? Então, o que é circunferência? 2πr. Então, é 2π vezes 1, então dá 2π. Ah, beleza, andou π sobre 5? Tudo bem. Então, daí vocês fazem regra de 3 para achar exatamente como a Júlia falou. Tudo bem? Só que esse caminho aqui, pessoal, ele acaba sendo um pouco mais longo. Tudo bem? Por quê? Porque você tem que pensar uma coisinha importante. Qual que é a menor distância entre dois pontos na geometria plana? Quando a gente fala de geometria plana, qual que é a menor distância entre dois pontos? Não é uma reta? Então, vocês têm que usar a maior quantidade de retas possíveis que vocês puderem, tudo bem? E o que? A menor circunferência possível. Por quê? Porque a circunferência, tecnicamente, tem um multiplicador 2, não tem? Então, quanto maior o raio, maior vai ser o caminho percorrido por ela. Porque a angulação, tecnicamente, não vai mudar. Tudo bem? Dependendo de onde vocês pegarem. Então, o que vai influenciar muito vocês nesse exercício vai ser o quê? O raio que vocês vão estar usando para a circunferência, que tem que ser o menor possível sempre. E a maior quantidade de linha, tudo bem? Por quê? Linhas são a menor distância entre dois pontos, tudo bem? Então, quando vocês forem pensar no exercício assim, olha, qual que é a menor distância percorrida entre, sei lá, desse ponto até esse ponto aqui? É sempre a reta, é sempre uma linha, tudo bem? Quando a gente fala de geometria plana, geometria esférica é diferente. Então, quando tiver esse tipo de exercício, qual que é a menor distância entre esses dois pontos aqui? Você tem que pensar assim, nossa, eu posso usar, por exemplo, essa linha aqui, e chegar aqui, usar essa menor circunferência possível, que é essa circunferência aqui, olha, e vir para cá. Posso. Só que daí entra o que a Júlia falou, tem bilhões, na verdade, de caminhos possíveis. Sério, tem infinitos. Então, como vocês têm que usar o norte para esse tipo de questão? Sempre use a maior quantidade de linhas possíveis, ou seja, quanto mais, tipo, por exemplo, daqui para cá, você tem que usar até o máximo que você conseguiu, ou seja, até esse pontinho aqui, olha. E usar a menor circunferência possível, tudo bem? Então, usar essa circunferência aqui de raio 1. Que, por exemplo, se a gente for usar essa circunferência aqui,
o raio aumenta muito, o raio vai para 4 já. Então, é um aumento muito grande, muito expressivo dentro da equação. Tudo bem? Ficou claro, pessoal, que você tem que fazer quando tiver um exercício assim? De distância, que vocês podem usar tanto de circunferência quanto reta. Porque fica muito enganador. Tipo, o Enem é muito sacana nesse sentido. Por quê? Vocês podem pensar em milhões de coisas e fazer várias contas diferentes, tá? Mas eles sempre pegam nisso porque eles são muito sacanas. Então, uma dica que eu dou para vocês é, sempre que tiver reta, sempre que tiver distâncias, optem por usar retas, tudo bem? A maior quantidade, o maior tamanho possível de retas, tudo bem? Que geralmente vai levar a resposta correta, tudo bem? Em geometria plana. Eu vou mostrar para vocês a... Nossa. Eu acho que eu não vou mostrar não, porque é muito grande, é o que eu mais ou menos falei para vocês agora, tudo bem? Mas eu vou mandar o link para vocês, eu vou mandar, na verdade, o PDF, então vocês vão conseguir ler lá certinho, que eu estou explicando passo a passo, estou fazendo a conta, tudo bem? Dessa distância percorrida pela circunferência. E se vocês quiserem, eu posso fazer, por exemplo, do jeito que a Júlia falou, e mandar para vocês depois, só para vocês verem que fica um pouco mais, vai ficar um tanto quanto maior, certo? Ficou claro também, Júlia? Porque você tinha comentado, tá? Enquanto espero a resposta. Ficou claro, sim. Agora dá para fazer. Que bom. Olha, pessoal, 166. Essa questão é, entre aspas, muito batida do Enem, muito batida. Por quê? Eles dão um plano cartesiano assim, olha, bonitinho. Eles dão, tipo, vários, dão, tipo, uns 5 pontos. Dão 5 pontos, geralmente. Ele fala assim, qual é, por exemplo, a reta que passa pelo maior número de pontos? Qual é a circunferência que vai passar pelo maior número de pontos? Então, esse tipo de questão é muito batida ainda, né? E é muito chato de fazer. Mas, eu vou tentar explicar um pouquinho de como você tem que pensar, de como você tem que ir eliminando as equações, certo? E qualquer dúvida, me para, certo? Olha, ele fala assim, olha, um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica, é um plano cartesiano, do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela de programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Ou seja, tem esses dois pontinhos assim, olha. Ou ele pode escrever de uma reta, ou ele pode escrever da circunferência em si. Certo? Se o tiro for dado por uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Ou seja, por exemplo, você vai lá e fala assim, eu tenho uma circunferência que passa por esses 3 pontos aqui, olha. Beleza. 3 pontos, cada ponto vale 2, então, no total, assim, você fez 6, certo? Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1. Ou seja, por exemplo, você tem uma reta e bateu nesses 2 pontos aqui, olha, você só tem 2 pontos, tá? É diferente, tá? Para a circunferência vale 2, para a reta vale 1. Tudo bem? Em uma situação do jogo, ainda restam os seguintes pontos a serem eliminados. Ele dá aqui as ordenadas para a gente, de A, B, C, D e E. Ele fala assim, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Tá, pontos importantes que vocês acham. Nossa, tipo, esses são os pontos mais importantes da questão, então eu tenho que ter muito em mente isso. O que vocês acham? Que é? Pode escrever, pode falar, eu gostaria mais que vocês falassem, mas pode escrever também. Saber a equação da reta. Tá. Mais alguém? Saber a equação da reta é uma boa. É uma boa maneira. Então, saber a equação da reta é um bom começo, assim. Mas, tipo, primeiro, pessoal, é aquilo lá que eu sei eu não sei se eu falei muitas vezes, mas, tipo, eu gosto de comentar muito com vocês. Sempre marquem os pontos que vocês acham ser relevantes.
E aqui, antes da gente saber ter em mente as pontuações, é algo muito importante, mas é algo que pode enganar muito também. Por quê? Porque, por exemplo, você vai lá e fala, tipo assim, a circunferência vale mais pontos. Então, você acaba priorizando elas. Então, é bom você saber, é bom você deixar anotado, mas, tipo, também pode ser uma armadilha para... Pode ser um pouco de armadilha. Então, toma um pouquinho de cuidado com essa informação também. Mas tem dois pontinhos, que o exercício que o enunciado passou pra gente, que dá para eliminar algumas das equações, que é o quê? Tem que passar pelo ponto A. Ou seja, qual que é uma dessas 5 equações? Ou as duas da reta, ou as 3 da circunferência, elas têm que passar pelo ponto A, de qualquer jeito. Se não passar, não vale. Então, primeira forma, tem que passar pelo ponto A. E tem que passar pela origem do sistema, ou seja, tem que passar pelo ponto 0, 0. Tá bom? Então, essas duas informações são as mais importantes para a gente começar o exercício. E é isso que você tem que ter em mente quando você for resolver um exercício assim, olha. Qual condição eu posso ter para eliminar alternativas, tá? Então, sempre se pegarem esse tipo, tem tipo, 5 questões, tipo, 5 equações diferentes. Primeiro procura qual você pode eliminar, porque ele vai dar algumas condições diferentes para vocês. E nessa foram essas duas. Tem que passar por A e tem que passar pelo ponto da origem, 0, 0. Tudo bem? Ficou claro? Primeiro passo que você tem que ter? Que é esse. Tá. Daí entra muito o que o André falou também, ter em mente as pontuações. Por que a gente tem que ter em mente as pontuações? Porque, por exemplo, sei lá, uma equação da reta passa por 2 pontos, uma equação da circunferência passa 2 pontos. Fiz coisa errada? Não fiz. Mas é o quê? As pontuações da circunferência têm mais valor, entre aspas, pra gente, do que as pontuações da reta. Então, segundo passo, é o que o André falou, ter em mente as pontuações, deixar anotado do lado. Daí, saber a equação da reta, foi o que a Larissa falou. Daí, exatamente, pode ser tanto uma equação da reta, na verdade, Larissa, quanto uma equação da circunferência. O que vai definir isso pra gente? Agora a gente vai ter que começar a o quê? A anular as questões. Por quê? Por exemplo, a gente pega aqui, olha. X igual a 0. Passa pela origem? Passa. Beleza, passa pela origem. Passa pelo ponto A? Passa, por quê? O ponto A tem ordenado o quê? 0 em X e 4 em Y. Ou seja, esse primeiro termo aqui, olha, vale. Então, tá ok, certo? O ponto Y é igual a 0, que é o ponto B. Passa pela origem? Passa. Passa pelo ponto A? Não passa. Então, a gente também elimina o quê? Essa equação. A gente elimina, na verdade, essa equação, certo? Equação C. É x mais y ao quadrado igual a 16. Daí a gente vai ver. Daí agora acho que é bom deixar... Eu vou botar aqui, olha. Agora eu vou passar para a resolução, tá, pessoal? Porque acho eu falando só não fica tão claro assim para vocês. Mas o que, Beleza, a gente eliminou o ponto A e o ponto B, né? Acho que eu tenho feio. Daí a primeira coisa que eu fiz aqui para vocês foi o quê? Testando se passa pelo ponto A. Daí, como eu falei para vocês, o ponto 1, que é o ponto A lá, que é a alternativa A, é x igual a 0. Então, passa. O ponto B é y igual a 0. Não passa. Por quê? Ele tem ordenada de valor 4 em y. Tudo bem? Então, é impossível essa equação passar pelo ponto A. Certo? Então, aqui é um x, porque não passa. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Se a ordenada é 0, 4, então 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 16, bonitinho. E aqui eu fui substituindo em cada uma delas, tudo bem? E a gente vê, na verdade, que o quê? Que a única que dá para eliminar por esse sentido é a equação número 2, que é a alternativa número B, certo? Segundo passo seria o quê? Observar se passa pela origem. Então agora, por exemplo, se passa pelo ponto A, que é y, que é de x igual a 0, passa pela origem e passa pelo ponto A. E ele também vai acabar passando pelo ponto E. Então, passa por 2 pontos, é uma reta, 2 pontinhos. A 3
que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 não passa pela origem. Por quê? Vai ficar 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 16, isso é uma solução impossível. A gente já viu, soluções impossíveis, quer dizer que não pertence ao conjunto da solução da equação, não é? Beleza. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, aqui é a continha de boinha, para ver se passa pela origem, passa, bonitinho, beleza. E ela passa pelos pontos A e D. Daí, como que vocês achariam, pessoal, esses pontos A e D? Aí entra a parte chata e entra a parte que eu não botei aqui. Que seria o quê? Vocês iriam poder substituir, tudo bem? Os valores de B, de C, de D e de E, tudo bem? E passa pela origem a 5, aqui aprovando, pelos pontos A, B e C, se eu não me engano. Então, pela regrinha lá, a equação acerta a letra E, tudo bem? Ficou claro para vocês de como resolver, do que tem que fazer, de qual é o passo a passo? Ficou claro? Não, sim, não deu para entender muito bem. Então, pessoal, esse tipo de exercício é recorrente de cair no Enem, tudo bem? E vocês não vão escapar de fazer conta dentro dele, tá? É um exercício chato, mas para evitar trabalho, Sim, exatamente, Júlio. Para não ficar, você tem que substituir, por exemplo, na equação 3, todas as coordenadas, na equação 4, todas as coordenadas, você tem que ir primeiro eliminando, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente não tivesse eliminado, a gente veria que, por exemplo, a C, a gente teria feito em vão, se a gente não tivesse eliminado todas, tá? E até mesmo vocês podem acabar se confundindo, ter duas respostas parecidas. Então, o primeiro passo é você encontrar no exercício quais são as regrinhas, quais são tipo, as condições que as retas ou as circunferências têm que obedecer. Isso é a primeira coisa. A segunda, ir eliminando. Daí você vai acabar sempre eliminando umas duas, três, sempre duas, porque o Enem é um pouco tanto quanto sacando com a gente. E depois você vai ver, eu tenho que substituir? Então você substitui. Nesse caso, você teria que substituir elas, tudo bem? E exatamente, depois de você eliminar tudo, ver a condição que, tipo, por exemplo, reta vale 1 ponto vale, a circunferência vale 2, vocês iriam substituir e ia bater o resultado lá, tipo, a reta, esse aqui, olha, passa por 2 pontos, passa por esses dois aqui. Esse daqui passa por esse, essa passa aqui, olha. E esse passa, esse aqui passa por aqui, nossa, acho que passa por aqui, eu acho. Não sei ao certo. Mas você veria que a equação da letra E passa em 3 pontos diferentes, certo? Esse é o passo a passo. Repete o finalzinho da solução. Tá. Depois que você... Acho que esse finalzinho é essa parte. Depois que você achar, por exemplo, as condições e eliminando cada uma delas, você invariavelmente vai ter que substituir. Daí, por exemplo, o que você teria que fazer? A gente já viu, passa pelo ponto A. Então, eu iria aqui, olha, pegaria o ponto 4, 4. E substituiria na equação. Por exemplo, nessa aqui, olha. Daria o quê? 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 16. Daria aqui o quê? 16 mais 16 igual a 16. Então, 32 igual a 16 é uma solução impossível, não é? E a gente viu já, quando a gente estudou intersecção entre ponto e reta, entre ponto e circunferência, que quando é o resultado, tipo assim, olha, 32 igual a 16, 0 igual a 3, é uma solução impossível, não é? Isso daí quer dizer o quê pra gente? Que esse ponto B, não está contido dentro dessa reta, tudo bem? Então, e você vai eliminando cada ponto a ponto, tudo bem? Alguns vão bater e alguns não, tudo bem? E é isso, no finalzinho você vai substituindo os pares ordenados. Ficou claro, André? Ou não? Tá. Deixa eu ver qual é o próximo exercício. 175.
175, 175, 175, 175. Tá, olha aqui. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede x metros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como exemplo na figura. Ou seja, essa distância aqui é x, essa aqui vai ser o quê? 0,2x. Tudo bem? Então, aqui é 1. 0,2 vezes 1 dá o quê? Dá 20 centímetros ou 0,2 metros. A base apresenta um projeto de rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Bem depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde está localizado exigem que a inclinação da rampa de acesso à garagem seja de 20%. Tá? Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa, ou seja, mantendo esses 8 metros. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Tá. Deu para entender, pessoal, a questão? Ficou claro o que ele está pedindo? Ficou claro? Não ficou? Não. Tá. Mais alguém não conseguiu entender, pessoal? Só para eu ver? Então, pessoal, essa questão realmente é mais confusa do que é difícil. Tudo bem? O que ele está falando aqui para a gente, ó? Ele está falando exatamente isso aqui, olha. Aqui ele está dando significado de inclinação. Ele fala que, por exemplo, chega um arquiteto e tem essa rampa, ó, 8 metros e 20 centímetros aqui. E 2 metros, na verdade, aqui, olha. Daí chegam e falam para ele assim, ó, tá fora da legislação, porque excede a inclinação máxima, que foi o que ele apresentou aqui pra gente, que é o quê? Se aqui vale x, aqui vale o quanto? 0,2x. Tá? Tenho isso em mente. Se aqui vale x, aqui vale quanto? 0,2x. Por quê? Porque se você multiplicar 0,2 por 1, vai dar 20 centímetros. Tá? 0,2 metros dá 20 centímetros. Ele fala assim, olha, se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual dessa inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Ou seja, se aqui, olha, exceder 20%, o que vai acontecer? Vai ter que mudar essa altura, mas não vai poder mexer aqui, olha. Aqui vai ficar constante pra gente, tudo bem? Vai ter que alterar aqui, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Eu acho que a... Vocês entenderam, pessoal, que tinha comentado que eu não tinha entendido muito bem? Deu para entender agora? Se esse lado... Ah, que bom. O que vai acontecer, então? A gente primeiro precisa calcular o quê? Quanto que é essa inclinação, para ver se ultrapassa ou não. Se vocês forem lá e dividir 8 por 2 por 8, vai dar 0,25, se não me engano. Dá um quarto, dá 0,25. Ou seja, 25%, ou seja, ultrapassa a inclinação máxima. Então, a gente vai ter que mudar, isso daí é certo. Quanto teria que ser para ter a inclinação ideal? A gente teria que multiplicar esse 8 por quanto? Por 0,2, não é? Que é exatamente isso aqui, olha. Esse aqui vale x, aqui vale 0,2x. A base tem 8 metros e vai ficar estática, não vai mexer. Ela vai ficar
paradinha lá, metros. Então a gente vai usar ela como referencial. Por quê? Porque essa altura aqui, olha, pensa assim, ó. Aqui, olha. Pensa que essa régua aqui, olha, vai ficar estática, ela vai ficar paradinha. Só que vai mexer como? Para cá ou para cá. Tudo bem? Então vai mexer aqui, olha. Então a gente tem que calcular quanto seria o ideal de acontecer para ter esse máximo. Então a gente vem aqui e substitui 0,2 por 8, que vai dar 1,6 metros. Ou seja, ultrapassa em quanto? 40 centímetros. Com isso, a gente vai... Por que eu fiz isso? Ah, tá. 2 menos 1,6 dá 0,4 metros, que dá 40 centímetros, tudo bem? Então, a gente deve aumentar o nível da garagem. Ou seja, se tá assim, olha, de começo, a gente tem que aumentar aqui, olha, aumentar o nível. Por quê? Porque daí diminui esse lado e, consequentemente, a angulação também diminui. Tudo bem? Você tem que pensar assim, olha, se você abaixasse mais, ó, porque isso daí, a grande questão dessa questão, o grande ponto, na verdade, dessa questão é o quê? É que ela é um pouquinho chata de interpretar. Ó. Porque, ó, tem elevar em 40 centímetros, rebaixar em 40 centímetros. Você pode falar assim, nossa, aumentar, já tá em 2, vai para tipo 2,4. Tá errado. Então, olha, eu posso vir aqui, rebaixar em 40 centímetros. Mas você tem que tomar como referencial o quê? Se subir aqui, aqui diminui. Tudo bem? Subir o nível da garagem, a inclinação diminui, que é isso que ele quer. Então, você tem que elevar ela, aumentar esse nível. E exatamente o que a Júlia falou, ela tá certinho, Júlia. É a alternativa letra A. Ficou claro? É mais uma pegadinha do que é difícil, mas deu para entender. Professor, você Oi. consegue ouvir? Verdade. Então, vê se é o que eu entendi. Tipo, tem que seguir o modelo lá de cima, né? Que aí é tipo, tem que ser o 20% de inclinação. Aí por isso que você pega a base lá, que seria 8 centímetros, e descobre quanto seria o 20% dela. Calma. O 20% dela que seria 1,6. E aí você vai aumentar esse 1,6, que seria o 20% de inclinação que ele está pedindo na altura. Que aí por isso que você vai fazer 2, que é a altura, 2 metros, menos o 1,6. Sei lá, pô, eu confundi, eu falei tudo confuso, mas enfim. Aí você fez 2 metros menos 1,6, que é 0,4 metros, que vai ser os 40 centímetros. Exatamente, André. Certinho. Você segue o modelo lá de cima, por isso você tem que fazer 8,08 metros vezes 0,2. Daí, por isso que a gente achou 1,6, que foi exatamente o que você falou. E esse 2 menos 1,6 para descobrir esse desnível, quando você ia ter que aumentar ou diminuir dela. Tudo bem? Essa diferença que tinha entre ela, a real e a ideal. Que foi exatamente o jeitinho que você falou. Certíssimo. Ah, sim. Todo mundo entendeu? Entendeu? Certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eita. Tá. Essa daqui é de que prova? Tá, pessoal, a gente vai... Ah, tá. Para essa daqui, olha. Para 177. Nossa, minha letra foi... Que fala assim, olha. A Ecofonte possui um design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buracos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada um dos símbolos. Esses furos proporcionam um gás de tinta menor na hora de impressão. Suponha que a palavra eco seja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas com quadrados do lado X, ou seja, X, aqui olha, esse quadradinho, e raio X dividido por 3. Para que a área pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção.
tá? Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Então, o que fala a questão como um todo? Essa parte aqui é preencher linguiça. Fala assim, ó, essa fonte, essa palavra eco é escrita numa fonte de tamanho 192. E ela é pintada, tá? E nos furinhos aqui, olha, não é pintado. Só nesse contorno entre eles. Você quer que essa fonte agora, que esse novo logo seu, tenha 1/16 total da parte que era pintada antes. Se sim, como vocês pensaram em fazer essa questão? Vocês entenderam, pessoal? Não entenderam? Ficou confuso? Essa eu não faço ideia de como começar. Mas deu para pegar o porquê, o que ele está perguntando. Mas aí ficou claro para todo mundo. Sim. Tem que diminuir a fonte, ou tem que diminuir quanto vai ser pintado. Exatamente. Então, pessoal, a gente tem que supor o quê? Que o tamanho da fonte é diretamente proporcional a isso daqui, ao tamanho delas. Não é? Eita. Que quanto maior a fonte, maior a pintada. Então, são diretamente proporcionais. A gente tem que supor, a gente tem que afirmar isso, porque é verdade. Tá? Quanto maior a fonte, maior a tinta gasta. Isso daí fala no próprio exercício. Mas exercício parece ser muito mais complexo do que ele realmente é. Por quê? Aqui ele dá, por exemplo, lados de furo X, ou seja, aqui vale X, aqui vale X, aqui vale X, X, e circunferências, furos circulares de raio X sobre 3. Beleza. Tem dois jeitos de fazer esse exercício, tá? O primeiro é como? Você calcular aqui, olha, a área desse quadrado, desse retângulo. Tá dando pra ouvir ou as Maritaca tá falando muito alto? Tá dando pra ouvir, sim. Tá. Então tem dois passos, tem dois... pode falar, André. Daria pra, tipo, calcular a área total e subtrair pela área que tem que ser pintada, né? Daria. Exatamente. Você pode, mas para isso, para você fazer desse jeito, você tem que supor, na verdade fica mais fácil você supor, André, o quê? Que esse X tem algum valor. Por exemplo, X vale 1, X vale 2, para não ficar coisa muito, entre aspas, teórica, tá? É o que eu falei ontem para vocês, que é o quê? Exercícios que tem, por exemplo, raio X, lado X. Você tem que fazer, é aconselhar vocês fazerem o quê? Vocês chutar um valor para eles, tá? Um valor fácil de fazer contas, certo? Então aqui, exatamente o que o André falou, você pode vir aqui calcular a área total, tá? E subtrair as partes que você não tem que pintar de cada uma delas. Então, você calcula a área do círculo, todos eles vão ser iguais. Então, por exemplo, aqui é um retângulo. Então, você vem de lado 5x sobre 2x, tá? E daí você faz, a área total é 10x elevado ao quadrado, tira essa partezinha aqui, olha, e tira essa partezinha, tá? Por quê? Você não vai ter que pintar elas. E também subtrai os valores dos círculos, tá? Faz para cada uma das letras, para essa, para essa, para essa, tudo bem? Daí você supõe, chuta um valor para x, você fala assim, x é igual a 1, para facilitar, tá? Então você vai ter a área total, tá? Daí você vai ter um valor numérico para a área total, certo? Daí você vai linkar ela ao 192, que é a letra. Aí você vai falar, então, para eu diminuir aqui, olha, daí você vai dividir por 1/16, área total, igualar e fazer uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? Seria esse o primeiro caminho, que é o que até o André comentou, mas tem um caminho mais fácil,
do que esse. Porque esse daí vai dar muito trabalho, muita conta, e vocês podem acabar se perdendo. Tem uma partezinha importante que ele comenta com a gente, que é o quê? Sabe-se que alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção, tudo bem? Ou seja, se diminuir desse lado, x, diminuir desse lado, x também. Ou seja, vai diminuindo proporcionalmente. Então, o que acontece? Se esse lado aqui vai diminuir, foi o que eu comentei, vai diminuir, tipo, 2, aqui vai diminuir 2, não é? Você entenderam essa parte? De diminuir proporcionalmente os lados? Ficou claro? Porque ela é... Tá. Então, se vai diminuir proporcionalmente, a gente pode falar que, por exemplo, aqui, olha, ele quer que tenha 1/16 avos da original. Então, a gente poderia pensar no começo, que é o mesmo raciocínio que a gente teve no primeiro passo, que é o quê? A gente divide a área total por 16, e tá certo. Tá? Esse é um pensamento que a gente teve na primeira parte. Mas aqui, pessoal, é um pouco diferente. Por quê? Você não pode dividir esse lado aqui por 16 e esse lado por 16. Por quê? Vocês lembram de física, da parte de física, assim, que teve, que é dilatação? Dilatação linear, volumétrica e... Tem a outra lá. Tem 3 tipos de dilatação, não é? Tá. Mas por que é importante isso? Porque você segura que tem 2 lados. Ou seja, aumentar e diminuir vai ser do mesmo jeito. Tudo bem? Então, esse 1/16 aqui, 1/16 avos, que se vai diminuir proporcionalmente, a gente pode afirmar que é o quê? Vai ser o que diminui desse lado, vezes o que diminui desse lado, não é? Por quê? Se vai diminuir, essa é a área aqui, não é? Então, essa área reduzida é a diminuição dessa área vezes a diminuição dessa área. Vocês entenderam essa parte? Então, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer? Se vai diminuir proporcionalmente, a gente pode ter esse 1/16 avos e dividir 1/92, que é o tamanho da fonte original. Onde tá aqui, olha. 1/92 por 1/16, só que vai dar errado. Por quê? Porque você daí vai estar presumindo que os dois lados vão estar dividindo o quê? Vão estar sendo reduzidos em 16. Tudo bem? Isso daí vai dar 16, vezes 16 vai dar um número enorme. Qual que é a raiz de 16, pessoal? É 4, não é? Então, nessa questão, essa palavrinha aqui, o tamanho é alterado na mesma proporção. Então, se aqui diminui 4, aqui diminui 4, a área total de redução não vai dar 16? Então, o caminho mais fácil é vocês pensarem nessa proporcionalidade e dividir 1/92 por 4, que é a raiz de 16. Tudo bem? Que daí vai dar 48, que é a resposta da letra C, eu acho. Pegaram? Entenderam? É chatinha, é meio complicado, mas vocês conseguiram entender um pouquinho? Mais ou menos. Mas onde usa o raio, então, dos círculozinhos? Oi? Onde vai usar o raio x sobre 3, então? Então, no Enem, pessoal, geralmente eles dão informações a mais. Vocês podem estar utilizando ou não, nem sempre você vai precisar utilizar cada uma delas, tudo bem? Geralmente, já vê aquela questão de pegadinha lá que você tem, 10, em química, você tem, 10 compostos, você só vai usar 3, botaram mais só para, vocês acabarem se perdendo um pouco dentro da resolução. Porque o quê? Vocês podem seguir pelo primeiro caminho, que foi que até o André comentou, que vocês vão usar o X, vão usar o raio, vão usar o lado, que vale X, mas daí vai ser muito trabalhoso, tudo bem? Vocês podem usar o raio, mas vocês não precisam dele necessariamente, tudo bem? E
Você entendeu, Júlia? Pra que isso? Não tem necessidade dessa dificuldade aí. Já tem 90 questões pra fazer. Isso já confunde a cabeça. Não precisava ter mais coisa, não. O Enem é bem sacana essa parte. Ele dá várias questões com textos enormes, dá várias questões, tipo, com pegadinhas, assim, de você olhar e falar, tipo assim, vou dividir, por exemplo, aqui por 16. Tem que usar o raio, necessariamente precisa usar o raio. O Enem sempre faz muito isso. Exatamente para dar uma cansada maior em vocês. Mas que parte você acabou não entendendo, Beatriz? Ou mais alguém que não acabou não entendendo muito bem? Que parte? Não entendi muito bem também. Tá. Tá bom, pessoal. Vocês têm que pensar assim, olha, por exemplo, como posso explicar para vocês? Pense assim, tem meu celular aqui, olha. E eu falo que, por exemplo, ele tem uma película aqui, tudo bem? E ela tem uma área total tem uma área aqui, não tem? Que ela vai ocupar. Eu falo assim, eu não quero mais ter esse celular, tipo, vou vender ele e vou comprar um menor. Eu quero que essa película aqui, olha, que eu preciso comprar, seja 1/4 do tamanho original dessa película aqui, dessa daqui. Mas eu quero comprar um celular que, tipo, na mesma proporção, que diminua na mesma proporção para ter isso. Por que essa parte da proporção é tão importante? Porque, por exemplo, se ele não falasse isso, a gente poderia supor o quê? Que aqui ia diminuir totalmente e aqui ia manter normal. E isso daí é impossível a gente entender isso, de como fazer. Então, quando ele fala que diminui na mesma proporção, o quê? Se aqui, por exemplo, tem 2 metros e aqui tem 1 metro, o que vai acontecer? Vai diminuir metade. Aqui vai para 1 metro e aqui vai para meio. Diminui de novo. Aqui vai para meio, aqui vai para 0,25. Ou seja, eles vão linearmente, eles vão sendo constantes assim entre os dois. Tudo bem? Só que acaba que a redução total dos dois, de quanto eu vou precisar comprar a película, na verdade vai ser o quê? Porque a área também vai mudar, não vai agora? Essa parte vocês conseguiram compreender. Que é o quê? Se eu diminuir aqui metade, por exemplo, aqui vale 2, aqui vale 1. Metade. 1,5. Quanto que é essa área original? 2. E quanto passou a outra área? Passou para quanto? Passou para meio, não passou? Mas daí você pode estar se perguntando, nossa, mas eu diminui metade, mas a redução da área em si foi diferente de metade. Mas por que acontece isso? Porque a área não é uma multiplicação, não é uma soma. É o quê? É uma multiplicação. Então você acaba multiplicando também o quê? Essa variação da redução. Tudo bem? E por isso que essa diminuição de 1,16 avos você pode tomar como uma variação de 1/4. Tudo bem? Assim como eu posso falar. Exatamente, é exatamente isso. Saber a raiz de 16 e dividir por 1. E dividir 192 por 4. Exatamente isso. Mas a parte mais difícil dessa conta é o quê? Vocês terem sacado aqui a redução é de 16. É de 4, não de 16. Tudo bem? E é muito por causa disso. Vocês conseguiram, com essa analogia meio ruimzinha aqui do celular, entender? Por quê? Porque a multiplicação, você acaba tendo 2 dimensões, diferente de uma soma que só tem uma. Tá? Deu para entender, pessoal? André e Beatriz. Beatriz, entendeu? Você entendeu, André? Fico feliz. O resto da turma que não tá falando muito, entenderam também. Ana. Deixa eu ver. Giovana. Raíssa. Rafaela. Maria. Júlia. Vitória. Falei o nome de todo mundo? Tinha falado o nome de todo mundo, eu acho. Júlia, Larissa. Que bom que vocês conseguiram entender. Exatamente, Beatriz.
se você dividir por 16, vai bater exatamente uma resposta idêntica lá. Que é o porquê. Porque muita gente vai na seca assim, e fala assim, nossa, dividi 192 por 16, vai na seca assim, e fala assim, nossa, acertei, e boa, próximo. Então tomem muito cuidado com as pegadinhas que o Enem traz, que são muitas mesmo, tá, pessoal? Mas é isso. Vocês conseguiram entender essa diferença de variação, de por que 1,16 divide por 1,4? Tá perfeito. E eu fico feliz. Agora, que horas são? 5h51, tá quase acabando a nossa aula. Vou apresentar mais uma questão agora. Ah, pessoal, se passar do horário, me avisa, viu? Porque às vezes quando eu tô falando aqui eu nem vejo muito bem o tempo, tá bom? Mas pode me cortar, assim, pode falar assim, nossa, Renê, tá falando demais, pode... Já acabou a aula. Pode ficar tranquilos. A prova de 2019, primeiro dia? Primeiro dia. Essa prova aqui, pessoal, é de 2019. Para caso eu tenha me confundido assim, as duas primeiras questões foram da segunda aplicação de 2018 do Caderno Rosa, tá bom? As três que vieram depois foram da primeira aplicação de 2018 do Caderno Amarelo, tá? E essa daqui é do Caderno Amarelo também, só que é do ano passado, e é da primeira aplicação. E por que eu falo isso? Porque às vezes vocês querem procurar a questão, tipo, vocês querem ver certinho, vocês querem, por exemplo, depois pegar e com a minha resolução lá e fazendo bonitinho, e vocês acabam não encontrando tão fácil. Então, por isso que eu deixo marcadinho aqui, tá? Então, é 171. Essa aqui, olha. Ah, travou aqui, legal. Ai. Vocês estão conseguindo ler? Opa. Ah, a 171 é assim, olha. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola, sem tesoura, é a arte do origami. Daí fala ori, dobrar, kami, papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base de origami é de conhecimento de todo mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne, usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE é, ou seja, muita abobrinha, tipo, é muita coisa tipo, que a gente nem vai usar. O que é importante aqui para a gente é qual é a distância, qual é o tamanho do segmento AE. Ponto. Deixa eu ver. Ah, brigadão, Felipe. Ah, Felipe, nossa. Brigadão, Gabi. Qual que é esse tamanho aqui? É isso que ele pede pra gente no final. E o que importa? É só isso. Tá? Como vocês chegariam nisso? Nessa distância AE? Alguém tem alguma dúvida? Não, a dúvida não, mas tipo, alguém tem alguma ideia de como chegar? Tentaria por Pitágoras. Mas qual o tamanho você colocaria em Pitágoras? O que você queria achar? O que você tem? Porque isso é o mais importante dentro do Teorema de Pitágoras. Você saber o que você tem, se você tem cateto adjacente, cateto oposto, se você tem hipotenusa, se tem ângulo, os catetos você tem. Exatamente, Larissa. Que é o quê? Aqui, pessoal, pode ficar meio estranho assim, mas tipo o quê, olha? É um quadrado. É um quadrado, não, é um retângulo, tá? Então aqui, olha, tem 18 centímetros, e aqui embaixo também tem 18 centímetros. Aqui, o lado AB, BC, tem 12 centímetros. Então, o AD tem exatamente 12 centímetros também, tá? Por quê? É um quadrado. Acho que ele fala aqui. É uma folha de papel, 12 centímetros por 18 centímetros por 12. É um retângulo. Então, pessoal, o que a gente pode falar? A gente pode afirmar com todas as nossas forças aqui. AD é 12 centímetros. Ponto. E ADE. DE é o quê? Se aqui em cima tem total de 18 centímetros e aqui embaixo, ó, essa parte DE é a diferença entre esses dois aqui, porque se eles têm mesmo tamanho, ó, pensa, tem mesmo tamanho,
tem o mesmo tamanho assim, olha. Se você inverte aqui, olha, vai continuar tendo o mesmo tamanho, não vai? Então, DE é a diferença. Então, 18 menos 12, que vai dar 6. Ou seja, você tem os dois catetos, que foi o que a Larissa falou, AD e DE, tudo certinho. Então, é só calcular a hipotenusa agora, pelo teorema de Pitágoras. Bonitinho. Daí, tem a conta lá, do jeitinho que faz, mas esse é o raciocínio que você tem que seguir, certo? Não é difícil, não é complicado essa questão, é mais chata, certo? Entenderam? Exatamente, Larissa, os catetos são 12 e 6. Daí só vai chegar, vocês vão ter que acabar fatorando lá para achar, não é uma raiz exata, vão ter que fatorar, mas tipo, lá tá passo a passo, certo? Como faz? Na folha que eu deixei para vocês, que eu vou mandar para vocês, na verdade. Deixa eu ver que horas são. 56. Dá para fazer certo mais um exercício? Deixa eu ver aqui. Gostaria de fazer. Vou fazer um exercício rapidinho aqui para a gente fazer. Que é legal. Então, pessoal, eu tenho esse aqui que eu quero muito explicar para vocês dele, que eu vou explicar, mas tipo, ele é um pouco longo, tá? Então, para a gente ultrapasse um pouquinho, tipo, me desculpem se eu ultrapassar, tá? Mas ele é um exercício bem legal de fazer e é um pouquinho chatinho. Então, eu queria tentar dar uma explicada para vocês sobre ele. Mas aqui? Não. Tá nesse? Ah, tá nesse. Desculpe. Baixa. O que é esse? Esse aqui, olha. É 170, que é o quê? Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas, ou seja, mesmo centro, foi construída. Na circunferência interna dessa pista é de raio exatamente 0,3 km, tudo bem? Serão colocados aparelhos de ginástica nos pontos P, Q e R, tudo bem? O segmento RP dessa circunferência interna é o ângulo PRQ e tem medidas a π/5 radianos. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna, no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual essa questão. Entenderam? Tá. O que vocês pensaram em fazer? Como vocês pensaram em fazer essa questão? Primeiramente, seria legal, pessoal, essa questão eu queria muito mesmo, que vocês pontuassem assim, o que vocês acham que é importante dentro dela. Porque ela é simples, só que ela é difícil de visualizar. E eu quero ver quanto vocês estão conseguindo calcular a circunferência interna. Legal, exatamente, a gente vai ter que fazer isso. Só que tem, a Júlia falou, a Júlia comentou, calcular a circunferência interna. E a gente vai precisar fazer isso, a gente vai precisar calcular tipo, tudo isso daqui, olha. Mas tem uma coisa muito importante que a gente já usou hoje, que é o quê? O que a gente precisa ter para descobrir esse comprimento aqui? É uma coisa muito importante para a gente usar na regra de 3. A gente precisa descobrir o quê? Raio. O raio. O raio ele já dá pra gente, André. Ele fala que é 0,3 km. Aqui, olha. Como que descobrir o raio do... Tipo, é que tem a circunferência e a circunferência interna aí. Não tem que descobrir a dele, Sim. que é tipo de R, o RP aí, a metade de RP? Ah, entendi. Então, André, na questão, ele fala assim, olha, na circunferência interna dessa pista, ou seja, ele dá esse valor desse raio aqui, olha. Na verdade, ele fala que são duas circunferências concêntricas, é mais, tipo, uma informação a mais, que a gente não vai precisar usar, porque essa circunferência, na verdade, a gente vai acabar não usando, tá? Então, o raio que ele dá pra gente é o quê? O raio dessa circunferência pequenininha, tudo certo?
Ah, tá, sim. Ele já dá o da circunferência interna. Sim, exatamente. Então, foi o que a Larissa acabou de falar. A gente vai precisar achar o ângulo. Mas como que a gente faz isso? Que é complicadinho. Que a gente vai ter que achar, por exemplo, aqui, olha, pensa aqui que é o ponto O, tá? Pensa que é o ponto O. Ah, e uma coisa legal também, André, de comentar. RP aqui, olha, essa linha que vai formar é a linha do diâmetro, tá? Então ela passa pelo centro da circunferência e, consequentemente, ela tem 0,6 centímetros. Isso aqui é legal, importante, tá? Daí, ó, ele fala pra gente que a gente tem que achar esse ângulo aqui, olha. Tá? PO, certo? A gente tem que achar esse ângulo. Mas como que a gente faz isso? Porque ele não dá, ele dá o ângulo PRQ. O que é o ângulo PRQ? Se a gente se lembrar, o R que está com esse chapéuzinho aqui, olha, é onde o ângulo vai estar formado, ou seja, ele dá esse ângulo aqui pra gente, olha. E como que a gente consegue achar esse ângulo aqui com base nesse? Vocês conseguem enxergar? Pi radianos é... Deixa eu ver. Pi sobre 5. É 180? Pi sobre 5. Tá. Vocês conseguem visualizar aqui de porquê, de como a gente chega na resolução? Para como achar o ângulo? Pi radianos é 180. Então, 5 radianos. Mas aí que tá, Larissa. Aí é uma pegadinha também da questão. Por quê? Porque ele não quer... deixa eu ver. Ele não quer... Na verdade, aqui, olha, a gente não vai conseguir ter a angulação certa. Tudo bem? Porque, ó, vou mostrar na resolução como fica. Mas, tipo, isso aí é uma pegadinha do exercício. Se você usar π sobre 5 radianos direto, vai dar a questão número C, vai dar a letra C. Tá? Eu vou te explicar agora por que não dá para usar. Isso. Dá para ver certinho aqui? Dá sim. Tá. Então, pessoal, uma coisa muito importante que a gente tem que, primeiro, a gente tem esse exercício, a gente precisa botar os valores que a gente tem dentro dele. Ou seja, aqui a gente tem π sobre 5, não tem? Certo. Quando a gente for desenhar, ele quer saber o valor desse ângulo aqui, não quer? Por quê? Porque a gente quer saber a circunferência. A gente já pensou nisso. Tudo bem? Então, a gente pode pensar o quê? Que tem esse triângulo aqui, não tem? O triângulo POR, certo? E por que a gente pode afirmar aqui, olha, que aqui é π sobre 5, que ele dá pra gente, mas aqui também é π sobre 5? Porque é um triângulo isósceles. E por que isso? O André tinha comentado, aqui é o raio, não é? Aqui vai ser o diâmetro, então aqui vai ser o raio. Se aqui vai partir da origem também, aqui também é raio, porque vai chegar na outra extremidade da circunferência, não vai? Então, esse lado é raio, esse lado é raio. Consequentemente, aqui é π sobre 5, aqui é π sobre 5. Tudo bem? Deu para entender isso? Essa parte? Tá. Dentro disso, pessoal, aqui, olha, a gente já consegue perceber o quê? Que aqui vai ter uma angulação diferente de π sobre 5. Não vai? Só que como a gente consegue achar ela? Pelo fato de que soma de ângulos dentro de um triângulo é 180. Aqui, eu preferi não passar para π sobre 5 radianos para graus. Não me lembro. Por quê? Porque a resposta também está em graus, está em radianos. Então fica mais fácil fazer a conta com radianos, que é esse pizinho aqui, olha. Mas vocês poderiam passar, tudo bem, para graus de novo, e depois vocês voltar para radianos.
Era um passo a mais, mas caso vocês se confundissem com radiano, vocês poderiam fazer isso ó, tranquilo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer agora, pessoal? A gente sabe que π sobre 5 mais π sobre 5 mais θ é igual a π, por quê? Π, 1 radianos tem 180 graus. Tudo bem? A gente fazendo a conta, vai descobrir que θ, que esse ângulo aqui vai ser o quê? Exatamente 3π sobre 5. E a gente sabe que o quê? Que aqui é um ângulo complementar, então tem que ter 180 graus também. Então, esse ângulo P, ok, que a gente tanto quer achar é o quê? 2π sobre 5. Aqui, olha. Com isso, é fazer o que a Larissa tinha comentado. Que a Larissa comentou. A Larissa tinha comentado e a Júlia também. Calcular a circunferência interna. Por quê? Se a gente sabe quanto que ele andou na circunferência como um todo, a gente consegue descobrir exatamente quanto ele andou nesse pequeno porção de radianos, de graus. Tá? Porque, como? Regra de 3 é diretamente proporcional, certo? Aqui é o cálculo da circunferência em si, que é 0,6π em 2π, em 360 graus, x em 2π sobre 5. A gente fazendo a conta bonitinha aqui vai dar exatamente 0,12π. Resposta letra D. Deu para entender? Eita. Todo mundo. Vocês conseguiram entender, pessoal? Todo mundo de por que não pode usar. De por que esse π sobre 5 aí é algo, é uma pegadinha. Não dá. Tipo, tanto que tem a resposta lá, é uma pegadinha. Vocês entenderam de por que usar o 2π sobre 5. Pior que é bonito mesmo. Nossa, na hora que eu ouvi, eu falei assim, que questão bonita, né? Pena que é difícil, mas é bem bonito. Retoma a parte final. A partir de que momento, André, você meio que perdeu? Então, tipo, eu entendi essa parte que você fez do triângulo isósceles, que aí é porque é lados iguais, então os dois vão ter o mesmo ângulo, que é π sobre 5. E aí depois disso? Tá. Não tá. Essa parte do triângulo isósceles é importante. Daí, o que acontece depois disso? A gente tem que saber, a gente quer saber, na verdade, esse ângulo aqui, não quer? Por que a gente quer saber ele? Porque com ele, a gente consegue calcular a circunferência, não é? Beleza. Só que como a gente consegue achar ele se a gente não tem nada, entre aspas, sobre ele? A gente consegue por quê? Aqui, olha, você tem que pensar, aqui tem um triângulo, né? ROP, tudo bem? E qual que é a soma de ângulos internos de um triângulo? A gente já viu hoje que é quanto? 180, não é? Com isso, π sobre 5 mais π sobre 5 tem que dar, mais θ, que olha, tem que dar quanto? 180 graus. Aqui até botei uma setinha que é porque π é igual a 180, tá? Por isso que aqui embaixo eu faço π sobre 5 mais π sobre 5 mais θ é igual a π. Tudo bem? Tipo, seria a mesma coisa de falar, André, que... Deixa eu ver, 180 dividido por 5. 36, que é π sobre 5 mais 36 é igual a 180. Dá exatamente a mesma coisa. Eu usei radianos aqui só porque, na questão, a resposta está em radianos, certo? Aí você vem aqui e acha o valor de θ, que é o valor desse ângulo aqui, olha. Certo? O que vai acontecer agora? Você precisa achar esse valor aqui, olha, de POQ. Tudo bem? Que é esse ângulozinho aqui, olha. Vamos chamar ele de alfa, tudo bem? O que a gente sabe? Que eles são ângulos complementares, não são? Eles se complementam, bonitinhos, assim, numa reta. E ângulos complementares têm a seguinte regra, entre aspas, que é o quê? A soma dos dois ângulos tem que dar exatamente 180 graus. Ou seja, θ mais POQ tem que dar 180 graus, ou seja, π. Tudo bem? A gente vem aqui e acha o valor de POQ. Ou seja, a gente vem aqui e acha o valor desse ângulo agora. Então, agora, o que falta pra gente? Já tem o ângulo. Falta o que a gente achar?
comprimento da circunferência como um todo. Que a gente vem aqui, olha, e calcula. Que é o quê? O comprimento da circunferência, aqui ficou meio ruimzinho a foto, mas é o quê? 2πr. O raio, como a gente tinha comentado antes, é 0,3, ou seja, 0,6π. Tudo bem? Ou seja, ele anda 0,6π em 360 graus ou 2π. Tudo bem? Isso aqui é o quanto que ele anda. Tudo bem? Aqui é a angulação total, ou seja, 360 graus. Ele anda o círculo inteiro. X, então, tem valor de 2π sobre 5. De por quê? Porque é esse ângulozinho aqui, olha. Certo? Daí é só fazer uma regra de 3, diretamente proporcional, e achar o valor de 0,12π. Entendeu, André? Todo mundo entendeu? Nada. Nossa, eu passei muito do tempo, desculpa, pessoal. Nossa.